vou responder a sua questão, senhor Medeiros, mas antes gostaria de usar parte do meu tempo para voltar no ponto sobre os apóstolos lá, porque ficou alguma coisa em aberto. Nós vamos fechar isso para ir para frente. Eu gostaria de fazer uma pergunta direta, você me responde assim como eu te respondi. Na verdade, você confirma o que você disse, que só existe 12 apóstolos? Você confirma isso? Sim, Jesus estabeleceu 12. Aí eu sei que você vai dizer, ah, mas um se enforcou e estabeleceu outro. Ok, beleza. Mas esse não é o ponto. Os apóstolos é aqueles que tinham na Bíblia. É isso que eu queria A minha, falar. a minha pergunta é direta, porque você havia confirmado em outras conversas anteriores que só havia 12 apóstolos. Aí eu pergunto, você confirma? Você agora já não confirma. Já está falando de Matias. Então agora eu pergunto, Jesus teve um 13º apóstolo, que é Teve, Matias? teve. E Então não é Paulo apenas também 12. fora do tempo. E Então Paulo também fora do tempo. agora há um 14º apóstolo, não é isso? Sim, sim. E eu lhe pergunto, Barnabé não foi um apóstolo? Não. E se eu lhe mostrar na Bíblia que Barnabé foi um apóstolo? Você Então pode mostra, por retificar o que favor. você disse? Então mostre, por Atos, favor. Atos 14:14 diz que Barnabé era um apóstolo. Então Jesus tinha 12 apóstolos, Então vamos depois lá. Matias, 13º apóstolo, de acordo com a teologia. Depois Paulo, Bom, um 14º tá. apóstolo, e depois agora Barnabé também foi chamado de apóstolo. Gostaria de dizer também que não é porque um homem não tem o título de apóstolo que ele não é apóstolo. Por exemplo, Paulo tinha o título de apóstolo, ele pegou para si esse título de Efésios 4:11, mas Paulo era um profeta mensageiro. E João Batista teve muitos apóstolos, porque apóstolo é uma questão de ministério. Mesmo que um homem não tenha o título de apóstolo, o título de evangelista, de profeta de igreja ou de doutor, mas um sacerdote é dirigido por um dos 4 ministérios. Um homem pode fazer o serviço, o trabalho de um apóstolo, sem ele ter o título de apóstolo. Um homem pode trabalhar, né, dirigido pelo ministério de evangelista, sem ele ter o título de evangelista. Não é porque um homem não tem o título de apóstolo que ele não é dirigido por um dos 4 ministérios. Agora vamos à sua questão. E na sua réplica você pode falar aí sobre Barnabé, Atos 14:14. Porque Tá a bom. princípio você disse que era apenas 12. Agora você está retificando, dizendo que Matias também é. Está dizendo que Paulo também é. E você disse que Barnabé não era, e estou dando a referência para você. Mas vamos lá, você pergunta se Cacô Filipe é o caminho da salvação. E eu respondo que sim. Antes de responder essa questão, vou responder a outra, para não deixar nenhuma para trás. Se Cacô Filipe é maior do que Jesus de Nazaré, respondo que sim. E vou dizer por quê. Porque Jesus de Nazaré, no seu ministério profético, no seu ministério de profeta, ou seja, ele como filho do homem, ele foi enviado somente para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O seu ministério era para os seus irmãos judeus lá em Israel, de acordo com Mateus capítulo 15, versículo 24, e de acordo com Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Enquanto que Cacô Filipe, no seu ministério profético, no seu ministério de profeta, ele é o profeta de Deus para todas as nações da terra, para todos os habitantes da terra. Jesus de Nazaré, somente para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. No ministério profético, Cacô Filipe é maior do que Jesus de Nazaré. Vou para outra pergunta. Se Cacô Filipe é o caminho, a verdade e a vida, sim. Cada profeta mensageiro é o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Jesus nunca disse que ele sempre foi o caminho, a verdade e a vida. Jesus não poderia dizer isto porque é uma mentira, e ele não poderia mentir. Jesus nunca disse que ele seria para sempre o caminho, a verdade e a vida. Mas ele disse no seu tempo, no ano 33, eu sou. Ele usa a expressão o tempo presente. Ele nunca disse eu fui ou eu serei, mas ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque no tempo de Jesus, ninguém poderia ser salvo a não ser que acreditasse no que Jesus pregava. Assim como no tempo do dilúvio, senhor Medeiros, o caminho, a verdade e a vida lá era um homem chamado Noé, e não Jesus de Nazaré. Ninguém poderia chegar ao céu se não passasse por Noé. Ninguém poderia ter vida eterna se não acreditasse em Noé. Ninguém poderia estar na verdade a não ser que cresce em Noé. Noé, no seu tempo, era o caminho, a verdade e a vida. Moisés, no seu tempo, era o caminho, a verdade e a vida. Elias, no seu tempo, era o caminho, a verdade e a vida. Acabe, Jezabel e os profetas de Baal e os profetas de Azai foram ao inferno, porque não receberam Elias como seu profeta. Ninguém poderia ser salvo no tempo de Acabe, no tempo da rainha Jezabel, a não ser que eles recebessem Elias como o enviado de Deus. Cada profeta mensageiro foi o caminho, a verdade e a vida no seu tempo, e Jesus de Nazaré foi o caminho, a verdade e a vida no seu tempo.
Paulo foi o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Martinho Lutero no seu tempo. E hoje, em toda a face da terra, não há outro caminho, não há outra verdade. Não tem como alguém ter vida eterna, a não ser que ele receba o enviado de Jesus Cristo, que é o profeta Cacoflip, de acordo com Mateus, capítulo 10, versículo 41, e João 13, 20. Aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. O enviado hoje, seu Medeiros, não é Jesus de Nazaré. O enviado hoje não é Paulo. O enviado hoje para todos os habitantes da terra chama-se Cacoflip. O senhor Medeiros tem 5 minutos para réplica. Positivo. Falando a respeito dos 12 apóstolos, Deltamar, você entendeu muito bem o que eu quis dizer. Até porque Matias foi tirado num palitinho, jogaram o manto, né? Jogaram a sorte para estabelecê-lo. Ou seja, totalmente sem direção de Deus. Tá certo? Paulo sim era apóstolo, Matias foi sem direção de Deus. Foi como uma espécie de Urim e Tumim, coisa que não se usa. Depois que ocorre o batismo com o Espírito Santo, não se tem mais essa coisa de tirar a sorte, tá certo? Com relação a Barnabé, nesse ponto você tem razão. Eu me equivoquei, mas me lembrei. Barnabé, ele entra no lugar justamente de Matias, porque não se ouve falar de Matias na Bíblia. Com relação ao que você falou aqui, eu marquei algumas coisas aqui na Bíblia, não é? E eu quero falar aqui a respeito. Bom, você falou que na época de Noé, o profeta mensageiro era Noé, e quem quisesse ir até Deus seria por meio de Noé. Isso está correto. Só que depois de Moisés, aí tem um livro, é uma lei. E os profetas, eles não vêm trazendo novidade, eles vêm apenas trazendo juízo. Para começar, o profeta, ele era alguém que de tempos em tempos, Deus levantava quando a nação se desviava do caminho. Tanto que Malaquias chama atenção sobre o quê? Sobre o dízimo, algo que já tinha na lei. E muitos outros profetas. Ageu, mesma coisa. Ele fala, olha, minha casa está deserta, enquanto cada um corre para a sua própria casa. Por quê? Porque a casa do Senhor estava abandonada. As pessoas não estavam trazendo os seus dízimos. Também lá em Malaquias está escrito que o sacerdote estava cometendo adultério, algo que também já tinha na lei. Ou seja, não tem novidade, tem repreensão baseado na lei. Então vamos deixar bem claro aqui, porque da maneira como você coloca, me parece, sabe o quê? Que o profeta sempre traz uma novidade. Ele sempre traz uma coisa nova. Às vezes parece até desigrejado. É um chip estranho aqui, é um anticristo ali, é alguma coisa ao colar. E isso não é verdade. Eles se baseavam na Bíblia. Daqui a pouco nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus se baseava na Bíblia. Agora, eu quero ler um pouquinho da Bíblia aqui, tá bom? Já que nós estamos falando de ser o caminho, a verdade e a vida, eu vou fazer uma leitura rápida aqui de alguns versículos que eu marquei aqui, tá bom? Você falou que Jesus hoje, né? Ou sei que você já vai falar isso, que Jesus não está entre nós hoje, mas nós vamos ver aqui sobre passado, presente e futuro. Então, vai ficar claro aqui a ideia, tá certo? Olha só o que diz João, capítulo 15, versículo 6, 7 e 8. Olha, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanha, lança no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras, as palavras de Cristo, permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quem pode ser discípulo? Quem segue a Jesus Cristo, as suas palavras. Ok, aí o que foi que Pedro fez? Trouxe uma nova revelação como um profeta mensageiro? Vamos ver se isso é verdade. Agora Jesus já ressuscitou, já ascendeu ao Pai, agora nós já estamos em Atos dos Apóstolos, tá certo? Agora quem é pregador é Pedro, Paulo e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Eu vou correr aqui, que senão eu não consigo o tempo. Atos 4:12, Pedro falando, tá certo? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importamos que sejamos salvos. Jesus Cristo. Ele não fala que ele é o profeta mensageiro que leva para o céu, ele não fala algo contrário ao que diz a Bíblia. Ele diz que Jesus é o nome que leva para o céu.
tá certo? Agora nós vamos em Paulo. Vamos ver se Paulo ele chega e se apresenta como está com Filipe, apontando para o seu próprio umbigo, dizendo: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É eu que levo alguém para o céu. Vamos ver se isso é verdade? Então vamos lá em Romanos capítulo 10. Agora, eu vou ler aqui Romanos capítulo 10 e o versículo 9. Olha o que diz a Bíblia aqui, olha. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus restou dentre os mortos, serás salvo. Isso aqui é Paulo pregando também Jesus Cristo. E aí, o mais clássico de todos, né? Okay. Posso concluir um pouquinho? Só mais uma leiturinha? Hã? Faltou só uma leiturinha, posso fazer? Pode sim, mais uns 30 segundos. Tá bom. Então vamos lá, ó. 1 Coríntios, capítulo 2. Olha só, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, porque os coríntios eram gregos, ou de sabedoria, ele não ostentava, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Sendo para grego, judeu, não interessa, a mensagem é a cruz. É isso que Paulo falava. Então, o caminho é Jesus. Ok. O apóstolo tem uns 5 minutos para a tréplica. Ok, muito obrigado. Então, eu percebi que o senhor Medeiros coloca aqui entre uns 9, 12 pontos diferentes, né? Eu não vou conseguir respondê-lo todo, senhor Medeiros, mas eu vou pegar alguns. Antes, gostaria de fazer uma pergunta direta. O senhor disse que João Batista foi o último profeta da lei, de acordo aí, Lucas 16:16. Eu estou de acordo, não vamos discutir isso. Mas a pergunta que eu lhe faço direta, me responda, por favor. Quem é o último profeta da graça? Não tem. E quem é o primeiro profeta da graça? O primeiro profeta da graça? Bom, pelo que está escrito na Bíblia, lá em Atos 13, haviam profetas. Agora, este primeiro profeta que você está colocando, para mim é Jesus Cristo. Ele é o primeiro profeta. Agora, eu sei onde você vai chegar, que haviam outros profetas. Está correto, eu nunca disse que não. Mas eu não entendi. Eu perguntei quem foi o primeiro profeta. Me diga o nome do primeiro profeta. Jesus Cristo. E o último profeta, quem foi? Não tem, eu já expliquei. Não tem. Está bem, então vamos lá. Então, com respeito ao que o senhor Medeiros estava falando aí sobre Novo Testamento, Antigo Testamento, que devemos pegar isso ou deixar aquilo, ou pegar aquilo e deixar isso, eu gostaria de dizer a todos que estão assistindo que Deus tem o seu legislador da palavra. Assim como nós temos os legisladores federais, que fazem as leis federais, assim como nós temos os legisladores estaduais e municipais para fazer as leis estaduais e municipais, Deus em cada geração tem o seu legislador. E é por meio do legislador de Deus, que é o seu profeta, que nós conhecemos quais são os mandamentos de Deus para o seu tempo. Quando Moisés estava na terra, ele era o legislador. E Moisés não foi buscar mandamentos de Deus em nenhum lugar, em nenhum livro. Ele era o legislador de Deus e ele poderia estabelecer os mandamentos do seu tempo. E quando o senhor Medeiros fala aí de Antigo Testamento, de lei, e que os profetas não trazem coisas novas, eu perguntaria, será que o livro de Josué é uma repetição do que Moisés já havia dito? Do que Moisés já havia feito? Claro que não é. Não foi a Moisés que Deus disse como atravessaria o Jordão. Foi a Josué. Não foi Moisés quem chamou o povo para se santificar antes de atravessar o Jordão. Foi para Josué. Não foi para Moisés que Deus disse como derrubaria os muros de Jericó. Foi para Josué. Não foi por meio de Moisés que Deus parou o sol. Foi Josué. Não foi por meio de Moisés que as nações que estavam em Canaã foram destruídas e expulsas. Foi por meio de Josué. E o anjo havia dito para Josué que, assim como ele tinha sido com o seu servo Moisés, ele seria também com Josué. Agora, quero fazer uma pergunta direta ao senhor Medeiros. Josué era um profeta como Moisés, senhor Medeiros? Sim ou não? Profeta? Se Josué era um profeta como Moisés, ou não? Sim. E aí? Então, se você está de acordo que Josué era um profeta como Moisés, você sabe que um profeta vem trazer uma nova revelação. Um profeta não vem trazer repetição. E as coisas que estão escritas no livro de Josué, algumas dessas que eu citei, Moisés não falou sobre elas. Eu poderia perguntar, quantas vezes Isaías citou no seu livro o nome de Moisés? Nenhuma vez.
Quantas vezes Jeremias citou no seu livro o nome de Moisés? Nenhuma vez. Quantas vezes Abacuque, Sofonias, Oséias, Daniel citou nos seus livros o nome de Moisés? Nenhuma vez. Um profeta, senhor Medeiros, não vem para repetir a mensagem de um outro profeta, porque os profetas não são papagaios, os profetas não são recitadores de história, os profetas não são recitadores de versículo. Um profeta mensageiro, senhor Medeiros, é como um cientista, e o cientista é para o natural o que o profeta é para o espiritual. Um cientista vem trazer algo que a humanidade não sabe. E um dia um cientista trouxe a eletricidade, outro dia um cientista trouxe a respeito das ondas de rádio, outro dia um cientista trouxe sobre as ondas de TV, outro dia um cientista trouxe sobre a internet. Mas será que um cientista hoje, senhor Medeiros, vai trazer novamente esta mesma informação que a humanidade já sabe? Ele não é um cientista, ele é um repetidor daquilo que os cientistas antes deles disseram. Deus envia os seus profetas para trazer aquilo que a humanidade não conhece. É por isso que na sua Bíblia não existe só 5 livros de Moisés. Se os profetas não trouxessem novas revelações, só precisava dos 5 livros de Moisés. Mas por que então a sua Bíblia não tem só 5 livros? Por que a sua Bíblia ainda contém dezenas de livros na sua Bíblia e tem outras dezenas de livros de profetas que não estão na sua Bíblia? Sabe por quê? Porque Amós 3,7 e Apocalipse 10,7 diz que os segredos de Deus são revelados aos seus servos, os profetas. Deus não pode fazer nada na terra sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Os seus segredos, senhor Medeiros, é a nova revelação. E quando Paulo veio e diz, eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. E quando Jesus estava na terra, senhor Medeiros, ele diz, há muitas coisas que eu tenho que vos falar, mas eu não vou falar porque vocês não estão prontos, vocês não suportarão. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos fará compreender aquilo que eu vos tenho dito, aquilo que eu vos tenho anunciado, e outras coisas que Jesus nem tinha dito. Agora veja que Jesus, sendo o legislador da palavra, ele poderia dizer, Moisés disse isso, não disse? Mas agora eu, Jesus, digo isso. Moisés disse aquilo, mas agora eu digo isso. Moisés disse para fazer assim, mas agora eu digo para fazer assim. Por quê? Porque Moisés é o legislador da palavra no seu tempo. Jesus é o legislador da palavra no seu tempo. Jesus não era discípulo de Moisés. Josué, quando tornou-se profeta, não era discípulo de Moisés. Ele era um profeta mensageiro, assim como Moisés. Se eu tiver tempo ainda, o irmão Morizão vai me dizer se eu tenho tempo ainda, eu gostaria de perguntar ao senhor Medeiros, porque ele disse que não há profetas. O primeiro foi Jesus. Então, se não há, então Jesus foi o primeiro e o último. Porque eu perguntei, quem foi o primeiro? Ele disse Jesus. E eu perguntei, quem é o último? Ele disse, eu falei não que há. Nenhum. Não há, exatamente. Eu não disse então, que não Jesus, tem mais. Jesus eu não disse que não tem mais, eu não falei isso. Você perguntou quem foi o primeiro. Eu falei, Jesus. Aí depois você perguntou. E o último? Eu falei, não tem, está em aberto. Foi isso que eu falei. Ok. Apóstolo. Okay. Terminou o tempo do irmão. Agora é a vez do apóstolo fazer a pergunta ao seu Medeiros. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Medeiros para nós entrar no assunto principal, que é o profeta Cacó Filipe. Senhor Medeiros, nós vamos entrar agora no assunto profeta Cacó Filipe. É apenas aqui o começo do nosso debate. Vamos lá. Uma vez que o senhor disse que Jesus é o primeiro profeta da graça e que não há mais para mim, não sei para quem está assistindo, para mim isso quer dizer que então ele é o último. Se ele é o primeiro e não tem mais, ele é o último. Agora a pergunta não foi isso que eu lhe faço... Deltamar. Agora a pergunta que eu lhe faço... Eu sei que eu não posso interromper, mas não foi isso que eu disse. É pela terceira vez eu vou falar. Está em aberto. Eu não disse que acabou os profetas. Eu disse que Jesus foi o primeiro e não acabou. Não foi isso que eu disse. Mas tudo bem, faça a pergunta. Ok, então eu entendi. Então Jesus não foi o último, não é isso? Você está dizendo que está em aberto. Está bem. Ele foi em primeiro, mas ele não foi o último. Foi isso. Está bem. Então vamos lá. Então a pergunta que eu lhe faço para nós entrar aqui no assunto sobre o profeta Cacó Filipe, eu gostaria de perguntar ao senhor Medeiros. Senhor Medeiros, quantas qualidades de profeta existe? E gostaria de colocar aqui, entre parênteses, né? Entre aspas, que nós estamos falando de profeta mensageiro. Mas eu gostaria que o senhor nos dissesse quantas qualidades, quantos tipos de profeta existe. Então, esta é a pergunta. Como eu tenho tempo, eu gostaria de responder umas outras questões aqui que foram colocadas pelo senhor Medeiros. Então, ele citou aí João 15, né? E você vê que ele vem dizer que lá estava falando vós, Jesus falando, vós. Mas vós quem, senhor Medeiros? Vós, nós que vivemos no ano 2021?
Ele estava falando, vós deve obedecer às minhas palavras, escutar as minhas palavras, vocês têm que pegar as minhas palavras. Vós quem? Nós brasileiros que vivemos no século XXI? Ou era vós as pessoas que viviam no tempo de Jesus? Jesus falava vós, não era Maria Madalena que ele falava? Não era o Pedro a quem ele falava? Ele não falava para o Tiago, para o João, para o Zaqueu, ele não falava, não é, para as pessoas do seu tempo? Como que Jesus esteve na terra 2000 anos atrás e ele conversava dizendo, vós deves obedecer às minhas palavras, ouvides as minhas palavras, vocês têm que reter o que eu estou dizendo. Como que o senhor pega tal versículo, ou tal capítulo, ou tal fala de Jesus para dizer que este vós, de qual Jesus fala, somos nós do século XXI? Gostaria de complementar aqui uma outra coisa. Quando o senhor cita Atos 4:12, Atos 4:12, para dizer que o único nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos é Jesus Cristo. Sim, senhor Medeiros, é o nome dado. O nome dado é Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo nome de Jesus Cristo. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós pregamos esta mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, senhor Medeiros, nós somos batizados em nome de Jesus Cristo. Expulsamos os demônios em nome de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. E nós cremos em um único Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Sim, está de acordo aqui, Atos 4:12, mas o senhor se esquece que Paulo diz o nome dado. Melhor, Atos 4:12, não é Paulo dizendo, o nome dado, né? Não é a pessoa dado, senhor Medeiros, mas é o nome dado, não é a pessoa dado. A única pessoa dada entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos é Jesus Cristo. Não é isso que está escrito lá. Está escrito o nome dado, porque trata-se de Deus Todo-Poderoso. Este é o seu nome, pelo qual nós o conhecemos hoje. O Jesus Cristo do Novo Testamento é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Então você vê que logo após Jesus, o nome dado, senhor Medeiros, era Jesus Cristo, mas o carcereiro precisou de Paulo. Atos capítulo 10, o Cornélio precisou de Pedro. Todas as pessoas lá no dia de Pentecostes, eles sabiam que o nome dado era Jesus Cristo, mas eles tiveram que acreditar nas palavras de Pedro. Agora, eu volto a repetir a pergunta para o senhor Medeiros, porque eu penso que o meu tempo terminou. Agora, senhor Medeiros, quero que o senhor me diga quantas qualidades de profeta existe, e lembrando que nós estamos falando de profeta mensageiro. Vamos, Maurizão. O senhor Medeiros tem 5 minutos para resposta. Positivo. Ô, Deltamar, antes de falar dessa questão de profeta mensageiro, é que você colocou algumas coisas, você deixou várias pontas soltas. Você disse que Moisés era um legislador e por isso Jesus não o citava. Você confirma isso? Você falou ou não falou? Não falei. Então tá bom, foi o que eu entendi, então tudo bem. Quer que eu explique o que eu disse? Porque pode descontar o seu tempo, não tem problema. O irmão Maurizão dá mais alguns segundos para ele, irmão Maurizão. Porque eu disse que Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Oséias... Não, falei Daniel, Jesus, Jesus. O nome de Moisés. Eu não falei Jesus. Eu falei que Jesus não era discípulo de Moisés. É isso. Tá. Pois bem, e Jesus era um profeta mensageiro, portanto, ele não podia repetir nada conforme seu raciocínio, ok? Eu também não disse isso. Ué, então como é que fica? Ele não pode citar, você falou... Porque até aqui no debate você disse que o profeta ele não é um papagaio, então ele não pode nem fazer referência da lei. Porque ele sempre traz coisa nova. Se você quiser, eu posso explicar, senão eu explico na minha fala. Tá bom, você explica na sua fala. Eu vou falar aqui agora, ó. Mateus capítulo 4, versículo 4, ó. Não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. O que foi que Jesus citou? A lei de Moisés, tá certo? Vamos lá, agora, ó, Mateus, antes vou mostrar aqui Jesus falando várias vezes da lei, tá certo? Porque eu já vi, num outro debate, eu vi acho que foi Pedro Aleixo, se não me engano, ele falou que o livro da lei não podia salvar os fariseus. E em Mateus 23, o próprio Jesus fala, fazei o que ele vos diz e não o que eles fazem. E uma tradução mais correta, eles fazem o que ele vos diz, se referindo a Moisés, tá certo? Mas tudo bem, então vamos lá. Mateus capítulo 15, versículo 4, olha só. Porque Deus nos ordenou, honra teu pai e tua mãe, não falou? Perfeito, Deuteronômio 5,16, citou a lei mais uma vez.
Deltamar, se você vê a quantidade de referências que eu tenho aqui de Jesus falando da lei, agora, se a lei era de Moisés e era para aquela geração, logo ela já não servia para mais nada. Por que Jesus está citando essas coisas? Por que no Sermão da Montanha, Jesus começa a falar várias coisas referentes à lei? É só você ler o Sermão da Montanha. Jesus repete a lei a esmo o tempo todo. Ó, vou ler mais um aqui, ó, Mateus 19 e 4, tá bom? Você pode conferir nos textos aí, ô Deltamar. Olha só o que Jesus falou, ó. Não tendes, ó, então, respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? Gênesis 1, 27. O tempo todo. Então, essa história de que deu a revelação lá ao profeta mensageiro e parou por lá, não é verdade. Não é verdade. Então, esse é o ponto que você está colocando. Quais são as qualidades do profeta e quais são as qualidades do profeta mensageiro? Mas onde é que tem essa história de profeta mensageiro? Essa classificação que eu não conheço. Eu sei que tem profeta. Você citou Mateus 10, onde Jesus fala que virá profeta. Perfeito. Você já me viu falar algo contrário a isso? Não. A própria Bíblia fala lá em Atos 13 que quando Paulo foi separado para a obra missionária, e daqui a pouco nós vamos falar mais aprofundado sobre isso, haviam presbíteros e profetas, e esses impuseram a mão em Paulo. Está de acordo. Ninguém está falando nada ao contrário. Agora, eu quero saber onde que entra essa história de que o profeta mensageiro fala, acaba por ali. Outra coisa, você diz, ó, Jeremias não citou. Não, Jeremias profetizou desgraça, de acordo com a desobediência do povo. Simples assim. E outros profetas, Ezequiel e etc., também profetizam de acordo com a necessidade do povo. Alguns profetas, como Daniel, por exemplo, trazem novidade porque são profetas escatológicos, assim como Isaías. Agora, onde que esses profetas disseram que a lei de Moisés não valia mais, que só valia para aquela geração, porque é praticamente isso que você passa. Segundo eu ouvi você falar, o livro do profeta Caco Felipe, nos dias de hoje, vale mais que a Bíblia. Logo, a Bíblia já passou a se tornar obsoleta. Eu vi o próprio Caco Felipe falando a respeito da Bíblia ser um retrovisor. E você também já viu. Agora, eu queria saber onde que vocês tiram isso, que a Bíblia é obsoleta. Você citou João capítulo 15, um argumento espantalho, Deltamar, porque os apóstolos, eles continuaram pregando a cruz. A Jesus Cristo é esse crucificado. As cartas, 2/3 do Novo Testamento é apologético. E as cartas não são para trazer coisas novas. As cartas são para corrigir heresias locais. O evangelho deveria continuar sendo pregado. Ok. Apóstolo Deltamar, irmão, tem 5 minutos para a réplica. Ok, eu gostaria apenas de voltar no ponto anterior, só para completar uma coisa, vou usar o meu tempo, e dizer que o senhor Medeiros não respondeu a minha pergunta que eu fiz, né? Quantas qualidades de profetas existe? De fato, ele disse que não conhece. Está bem. Então, ele disse lá que Matias foi escolhido sem direção nenhuma, né? Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.